passar agora para a resolução de alguns exemplos. Primeira questão. Uma bobina contendo 2 metros de fio de cobre teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja 10 graus Celsius, esta nova medida indicará, dado o coeficiente de dilatação linear do cobre, alfa 1,6 vezes 10 a menos 5. Então, nós temos que começar a entender e fazer uma interpretação desse problema, lembrando que, inicialmente, a temperatura estava a 35 graus Celsius, e ela passou para 10 graus Celsius. Então, a princípio, ocorreu uma redução da temperatura. A variação da temperatura ocorreu de forma que a temperatura inicial é maior. Então, é de se esperar que a bobina, ou seja, o fio de cobre que estava dentro da bobina, ele sofreu uma ligeira diminuição do tamanho dele. Então, isso aí é algo que, implicitamente, a gente tem que começar a perceber. Então, vamos resolver. Então, nós sabemos que, por se tratar de um fio, nós vamos trabalhar com a equação de dilatação linear. E aí nós vamos ter o seguinte: dilatação linear é o comprimento inicial do fio, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, dilatação linear, qual era o comprimento do fio? 2.000 metros. O alfa, 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Portanto, a temperatura variou de 25 centímetros. Então, ΔL, 2.000, vezes 1,6 vezes 10 a menos 5, vezes 25. Esse negativo que nós estamos mantendo aqui significa que o ΔL ocorreu uma redução de tamanho, ou seja, a variação ela foi no sentido de diminuir o comprimento do fio. Então, agora, nós temos um problema aqui, porque nós temos o coeficiente de dilatação linear dado em notação científica, e eu tenho o 2.000 e o 25 que não estão na forma de potência de 10. Então, qual a estratégia? Vamos transformar esse produto, 25 vezes 2.000, nós vamos ver que vai dar 50.000, vamos transformá-lo agora em notação científica, para ficar fácil as contas. Então, nesse caso, nós vamos ter 5 vezes 10 a 4, vezes 1,6 vezes 10 a menos 5. Como que eu faço uma conta de multiplicação na forma de potência de 10? Eu multiplico normalmente os números de referência, 5 vezes 1,6 vai dar 8, vou conservar a base e vou subtrair. Vou fazer a soma algébrica dos expoentes. A regra seria, multiplicam-se normalmente os números de referência, conserva-se a base e faz-se a soma algébrica dos expoentes. Então, 4 menos 5 dá menos 1, soma algébrica. Então, nós vamos ter, então, que a variação linear do fio foi de 8 vezes 10 a menos 1, transformando agora na forma decimal para ficar mais fácil e para que a gente consiga dar uma resposta mais próxima do que está sendo sugerido no gabarito. Então, nós vamos transformar o 8 vezes 10 a menos 1 em menos 0,8 metros. Então, ocorreu quase uma redução, quase que um metro de redução ocorreu. Logo, o fio contraiu praticamente 1 metro. Então, aqui seria a resposta letra A. Agora, analisando as opções do gabarito, de cara, nós poderíamos descartar algumas opções. Porque se ocorreu a redução de temperatura, subentende-se que o fio vai diminuir de comprimento. Então, tudo que está a mais ou igual, então, no caso aqui, o distrator C, que vai falar que é 2.000 metros, então significa que não houve variação no comprimento, então eu já posso descartar.
Porque os sólidos varia-se a temperatura, o comprimento vai variar. Então, nesse caso aqui, o distrator B, 1 metro a mais, e o distrator E, 20 milímetros a mais, então não tem como ser a mais, ele tem que ser a menos. Então, a resposta correta, mais próxima do que nós temos aqui, seria a letra A, 1 metro a menos. Então, vamos passar agora para a segunda questão, agora também uma questão do PET, que diz assim: 3 potes de cerâmica estão encaixados dentro um do outro, sendo eles A, B e C, conforme mostrado na imagem ao lado. Indique quais potes podem ser aquecidos e quais podem ser resfriados, para separá-los utilizando os princípios de dilatação térmica, em que, ao se aquecer um material, suas dimensões aumentam, e ao resfriá-lo, suas dimensões diminuem. Então, pelo que a gente consegue perceber, como resposta aqui, se nós aquecermos o C, o pote C, ele vai aumentar, o volume dele vai aumentar, e ele vai se desconectar do pote B. E se nós resfriarmos o pote A, ele vai contrair e, naturalmente, ele vai se destacar do pote B também. Então, uma das ações que nós podemos fazer é aquecer o pote C e resfriar o pote A. Então, essa questão, ela também é extremamente simples. Vamos passar para a terceira questão. Então, olha só, uma lâmina bimetálica é um dispositivo utilizado em alguns aparelhos bem conhecidos, como o pisca-pisca e o ferro de passar roupas. Ela é constituída por 2 folhas de metais diferentes, de mesma dimensão e unidas firmemente, como é mostrado no quadro a seguir. Então, eu tenho aqui essa lâmina bimetálica, ela está unida fortemente, firmemente, e ela é constituída de cobre e de ferro. Agora, tem um detalhe muito importante, que o coeficiente de dilatação do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5. E o coeficiente de dilatação do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 5. Qual a informação que o quadro passa para a gente implicitamente? Que o ferro, por possuir um valor do coeficiente de dilatação maior, ele vai dilatar mais. E aí o problema pede: faça um desenho mostrando o aspecto da lâmina após o seu aquecimento. Então, qual o desenho possível? Qual o formato possível da lâmina para que ela consiga obedecer essa regra do cobre dilatar mais do que o ferro? E aí nós vamos ver que ela vai curvar para baixo. Então, se vocês observarem, nesse caso aqui, o cobre, como ele ficou por cima, o comprimento dele está maior do que o comprimento do ferro, que ficou por baixo. Então, sempre o que dilata mais, ele vai ficar numa posição em que o comprimento dele vai ser maior. E aí ele vai obedecer à regra prevista pelo quadro, de que o cobre vai dilatar mais do que o ferro. Então, o desenho que realmente vai refletir o aspecto da lâmina seria a lâmina curvar para baixo. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. Aqui nós temos um ferro de passar roupa, e dentro desse ferro tem um dispositivo que eu não sei se vocês já observaram, ele faz um pequeno estalo, liga e desliga. Os ferros que têm algum indicador luminoso, nós vamos observar que no momento que ele dá o estalo, a luz apaga ou acende. Apaga e acende. E esse indicador, na realidade, é uma lâmina. Ele está ligado a uma lâmina bimetálica que vai ser descrita aqui por essas figuras 1 e 2. Então, observem que no momento em que o ferro ele está numa temperatura que nós regulamos, e aí nós temos aqui, eu não sei se vocês lembram, aquele cursorzinho, aquela chavezinha que a gente varia a temperatura do ferro,
na realidade, ou ela vai comprimir a lâmina, ou ela vai descomprimir a lâmina. E aí, e quando a lâmina estiver encostada, quando ela estiver numa posição correta, a gente percebe que a corrente elétrica vai passar pela lâmina. Mas na hora em que a temperatura da lâmina aumenta, ela sofre uma ligeira distorção, ou seja, ela sofre um ligeiro encurvamento, ela sofre uma pequena curva aqui, e aí ocorre o desligamento do ferro. Naturalmente, quando a lâmina esfriar, ela vai tocar a posição inicial que ela tinha, ela vai ficar na forma inicial que ela tinha, e aí a corrente elétrica vai retomar. Então, com isso, nós vamos ter um liga e desliga. O ferro liga e o ferro desliga, ou seja, a lâmina encosta no terminal e desencosta do terminal. Ela encosta. Um outro exemplo que nós citamos também em aulas é a questão da lâmpada pisca-pisca. Então, se vocês observarem, quando nós compramos aquele pisca-pisca que a gente utiliza no Natal, aquela organização de várias lâmpadas que piscam maravilhosamente nas árvores de final de ano, nós vamos ver que ela também tem uma constituição de uma lâmina bimetálica. Então, nós vamos observar que aqui nós vamos ter a lâmina bimetálica representada do lado esquerdo, e do lado direito nós vamos ter aqui o filamento. Então, o que vai acontecer? A lâmina bimetálica, quando a lâmpada está desligada, ela está encostada normalmente. No momento que a lâmpada acende e que ela aquece, ela simplesmente distorce, ou seja, ela vai curvar para fora e vai desligar a lâmpada. No momento que a lâmina bimetálica esfriar, ela encosta novamente. Então, com isso, ela vai ter um liga e um desliga. Então, a lâmpada ela vai ficar piscando no intervalo de tempo quase que constante. Ela aquece, ela desliga. Ela esfria, ela liga novamente. Então, na questão 6, a figura a seguir ilustra um pequeno espaço deixado pelos construtores no ato da construção de uma ponte. Se vocês observarem as pontes aqui em Santa Luzia, todas elas têm esses espaços, essas fendas. E existe um objetivo muito importante. E aí o problema pede: justifique a causa principal do pequeno espaço deixado no piso da construção ilustrada na figura. Então, qual seria a causa principal para permitir que os blocos de concreto que compõem a ponte possam se movimentar livremente com a variação de temperatura ambiente? Então, nós vamos perceber que durante o ano ocorre uma movimentação natural da ponte sem que ocorra uma trinca, por exemplo. Eu não sei se vocês estão lembrados, nós fizemos um comentário que na nossa escola, entre as salas 3 e 4, existe uma fenda, um pequeno espaço deixado entre uma parede e outra da sala. Uma vez, há alguns anos atrás, um aluno chegou para mim e falou: Wagner, eu não consigo entender o que levou o engenheiro a construir duas paredes, uma do lado da outra, com um espaçamento de 4 centímetros. O aluno foi lá e mediu, com um espaçamento de 4 centímetros, sendo que isso é antieconômico, são duas paredes. Por que ele não deixou somente uma? E aí foi muito tranquilo da gente explicar ao aluno que aquele pequeno espaço deixado na construção de duas paredes permitia que o bloco do prédio dilatasse sem que houvesse uma rachadura no meio do prédio. E aí nós fizemos uma proposta. Vamos medir esse pequeno espaço durante o ano. E, por incrível que pareça, esse pequeno espaço sofria uma variação de quase 1,5 centímetro durante o ano. Vamos passar agora para a 7ª questão, que é também uma questão do PET.
onde nós, a princípio, podemos observar uma esfera maciça de um material desconhecido, pode ser vidro, pode ser acrílico, e a questão diz o seguinte: de quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera de um determinado material que teve sua temperatura aumentada de 70 graus Celsius? Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era 125 centímetros cúbicos, e que o coeficiente de dilatação volumétrica do corpo é de 60 vezes 10 a menos 6 centígrados a menos 1. Então, a informação inicial, nós temos de que o volume inicial é de 125 centímetros cúbicos, o coeficiente de dilatação volumétrica é de 60 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura é de 70 graus. Então, nós fizemos aqui 125 vezes 70 dá 8.750. Vamos deixar, para ficar mais fácil, nós vamos andar com a vírgula uma vez para a esquerda e vamos passar de 60 vezes 10 a menos 6 para 6 vezes 10 a menos 5. Isso é um preciosismo meu, é só para ficar mais fácil. Vamos converter o 8,750 em notação científica, e aí nós vamos perceber que vai dar 8,750 vezes 10 a 3, ou seja, nós andamos 3 vezes com a vírgula para a esquerda, então colocou vezes 10 a 3, e multiplicando agora as potências de 10, eu tenho 8,750 vezes 6, que vai dar exatamente 52,5. Qual que é a regra de multiplicação de uma potência de 10? Multiplicam-se normalmente os números de referência, conserva-se a base e faz-se a soma algébrica dos expoentes. Então, 3 menos 5 dá menos 2. Agora, para ficar uma resposta mais fácil do entendimento, nós vamos andar 2 vezes com a vírgula para a esquerda, e aí nós vamos retirar aqui essa potência. Então, a resposta seria 0,525 centímetros cúbicos. Se vocês quiserem, por exemplo, manter 52,5 vezes 10 a menos 2, o ideal, conforme nós já tínhamos falado, é que uma notação científica, a resposta ou o número de referência fique entre 1 e 9. Não sei se vocês estão lembrados nas aulas iniciais nossas. Então, nós falamos que uma notação científica, o ideal é que ela fique entre 1 e 9, mas a título de entendimento, nós vamos manter aqui, nós vamos retirar a potência de 10 e vamos colocar o valor na forma decimal, que seria 0,25 vezes 10 a 3. Então, fica aí. Então, nas próximas aulas, nós vamos passar, então, a outros conceitos extremamente importantes da física.